gente está um pouco diferente pelos momentos que a gente está passando, né, das dificuldades que nós estamos tendo. E para iniciarmos esse culto, cantaremos o hino 91, Jesus é Melhor. Cantaremos 526, A Lei do Meu Senhor. Santo Jesus, Santo
Nesse momento, então, nós iremos buscar a presença de Deus em oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Nesse momento, Senhor, nós nos encontramos ajoelhados diante da tua presença para louvar o teu santo nome. Amém. E também, Senhor, em primeiro lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados, para que a nossa oração possa chegar até o teu trono de graça. Nesse momento, Senhor, em que o mundo está aí sofrendo, padecendo de dor, muitas mortes, muita gente doente, nós clamamos a Ti por misericórdia. Que o Senhor possa ouvir o clamor do seu povo e livrar e sarar a Tua igreja. Amém. Que o Senhor possa confortar o coração dos enlutados, curar os que estão doentes, ajudar os necessitados, abrir as portas e tocar no coração das pessoas mais abastadas que possam dividir o que elas têm com os que nada têm. Santo Deus, também nós queremos entregar a Ti o ministério das mulheres. Que o Senhor possa olhar por essas mulheres, as donas de casa, aquelas que lutam, que trabalham, muitas hoje estão desempregadas, mas que o Senhor possa olhar para os lares e as mulheres, que elas possam continuar ajoelhadas aos Teus pés, implorando, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém. Fica conosco nessa noite e salva-nos para o Teu reino. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, para que a nossa oração chegue até Ti, Senhor. Amém, meu Deus. Louvado e engrandecido és Tu. Quão maravilhoso, Pai, é estar aqui na Tua casa, Te louvando e elevando os nossos pensamentos de gratidão a Ti. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. Sara essa nação. Ilumine, Senhor, o Teu povo nessa terra. Por favor, Senhor, somos pecadores e necessitamos encarecidamente do Teu perdão. Neste momento, Senhor, nós queremos Te pedir uma bênção especial sobre o mensageiro dessa noite, que ele não fale de si, Senhor, mas inspirado pelo Teu Santo Bom Espírito. Queremos também Te pedir uma bênção especial sobre o ministério da mulher, a qual o Senhor vai fazer anos, 25 anos, esse ministério, que tem lutado, tem trabalhado, tem dedicado a vida à comunidade. Que o Senhor continue nos abençoando para que nós possamos ser verdadeiramente luzes por onde quer que andarmos. Queremos também Te pedir, colocar nas Tuas mãos as pessoas enlutadas. São tantas pessoas enlutadas, umas em recuperação, e nós queremos Te agradecer porque o Senhor está à frente de tudo, cuidando do Teu povo, cuidando dessa nação, e nós Te pedimos uma bênção especial. Não que haja nenhum mérito em nós, mas é nos méritos de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite mais uma vez. Obrigado, Paulinha. Obrigado, irmã Célia, Manuel, pela presença. A Gabi, por estar se disponibilizando sempre a vir para fazer esse culto de adoração a Deus e nos ajudar a levar a mensagem do Senhor. Obrigado, Haru, pelo som. Também tem se disponibilizado a vir me ajudar, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E a Arlete, minha esposa, que está ali também, me incentivando sempre. Eu gostaria de falar antes algo interessante para vocês. Para você que está me ouvindo aí do outro lado, você preste bem atenção, porque o assunto de hoje ele é um assunto assim meio complicado, digamos assim, porque nós
nós seres humanos, nós somos tentados a viver deliberadamente. Nós nunca gostamos de ser chamados a atenção. Desde criancinha, quando nossos pais nos chamam a atenção, a nossa tendência é não gostar. O ser humano em si não gosta de ser chamado a atenção. O assunto de hoje é um assunto que vem de gerações, principalmente na linhagem judaica. O povo judeu foi guiado e ainda é guiado por esse princípio. E nós, adventistas do sétimo dia, depois da religião judaica, somos talvez os únicos a bater de frente com algumas outras denominações e com a nossa própria vida mesmo, com o nosso próprio eu, a obedecer à lei de Deus. Quando se fala de lei, nós somos tentados a não querer obedecer. A lei ela foi dada ao povo de Israel de uma maneira soa de uma maneira estranha aos nossos ouvidos e principalmente para eles na época. Pelo simples fato, Deus usou as palavras que eram utilizadas na época. Não tinha como Deus chegar para as pessoas em Israel, mesmo através de Moisés, e chegar para aqueles homens rudes, brutos, acostumados a trabalhar forçados, levando chicotadas, comendo pão e água seca, pão seco e água, e não tinha como Deus aplicar uma determinada ordem, uma determinada lei, se não fosse dizendo não. Era a palavra que eles conheciam. Não tinha como Deus falar assim: por favor, obedeça. Vem cá, filhinho, por favor, faça isso, faça aquilo. Não, porque não era a linguagem que eles conheciam. Então, todas as vezes Deus, escrevendo as tábuas da lei, Ele coloca lá sempre dizendo: não faça isso, não faça aquilo. E é desse assunto que eu gostaria de falar. Aqui está o Manuel, é motorista. Eu também fiz a minha habilitação. Não sou um bom motorista, de vez em quando eu tomo uma multa, mas eu acredito que tem gente aí do outro lado que é motorista também. E quando a gente está na autoescola, fazendo um curso, a gente ganha esse livrinho. Esse livrinho é um manual para que você e eu possa sobreviver nas ruas. E esse livrinho, ele nos ensina que quando a gente aprende a dirigir, não é para nós mesmos, mas é dirigir para as outras pessoas, principalmente para o pedestre. Quando nós transgredimos qualquer princípio deste, ainda que não seja grave na hora, as consequências vêm depois. Quando você ultrapassa um farol vermelho, ainda que você não acidente uma pessoa ou não sofra acidente, você pode estar sendo observado por uma câmera ou por um radar, ou até mesmo por um guarda na rua, ainda que ele não te prenda, mas a multa chega em sua casa. Talvez você não vá preso, mas você tem que pagar a multa. Por outro lado, tem algumas coisas que a gente faz, algumas pessoas fazem para burlar a lei. Por exemplo, você compra um carro e coloca no nome da esposa ou no nome de algum amigo. Conheço donos de restaurantes aí que compram carros e colocam no nome dos funcionários para poder burlar um pouco a lei. Para que se ele tomar uma multa, o motorista tomar uma multa, está no nome daquela outra pessoa, e aquela pessoa, a multa não vai para a carteira dele, para a habilitação dele, e ele não perde os pontos. Mas isso não deixa dele sofrer a consequência, porque mesmo que esteja no nome da outra pessoa, ele é obrigado a pagar a multa. E a lei de Deus, eu comparo ela com esse manual de trânsito, porque aqui tem diversos princípios para você ser um ótimo condutor, um ótimo motorista. A lei de Deus, ela nos conduz ao céu.
É através dela que todo o povo, desde os anjos do céu até a terra, desde a fundação do mundo, os homens são guiados por elas. E nós, adventistas, nós batemos de frente com as pessoas para ensinar esse princípio da lei. Como falei antes, nós somos tentados a não obedecer à lei, nem a de Deus e nem a lei humana. E é desse assunto que eu gostaria de falar hoje. Mas antes, nós vamos ler um verso que está lá em João, no capítulo 15. João capítulo 15, no verso 14. Que diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Se você prestar atenção, Jesus foi quem pronunciou essas palavras. Jesus está dizendo aqui que você e eu só pode ser amigo dele se nós fizermos o que ele manda. E você e eu temos feito? Temos obedecido? Temos obedecido o pedido do Senhor Jesus Cristo? Como é que anda a sua vida? Será que você tem obedecido a Deus? Principalmente a lei de Deus? Eu quero dizer uma coisa. Lá em Êxodo, no capítulo 20, nós temos todos os princípios, todos os preceitos da lei de Deus. Essa lei, nós como os adventistas do sétimo dia, nós temos ela de cor na cabeça. Mas para mim lê-la sem errar, eu vou citar os versos delas aqui. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aqui Deus se apresenta dizendo que Ele é o Senhor vosso Deus, e Ele pede para que você não faça para você imagem de escultura. O verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O que seria isso? Você pode fazer qualquer coisa como um Deus e colocar diante do Senhor. Pode ser uma festa, pode ser um jogo de futebol, um time de futebol, pode ser uma namorada, pode ser uma roupa, pode ser um namorado, um marido. Aquilo que te impede pode ser colocado como um Deus. Mas aí ele fala das imagens de escultura. No verso 4 ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus aqui ele está se expressando e mostrando o que ele deseja, como ele se sente. Ele diz que ele é Deus zeloso, que visita você e a mim, visita as nossas famílias, as nossas descendências por milhares de gerações, porque ele é um Deus misericordioso. O verso 7 diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas das vezes eu já me peguei pegando o nome de Deus em vão, falando o nome do Senhor em vão. E você? Muitas das vezes você fala o nome de Deus em vão em uma piada, em uma música secular, às vezes brincando com um amigo seu. Mania que nós nordestinos temos de qualquer coisinha se leva uma topada, ai meu Deus. Essas coisas, o nome de Deus ele é santo, não é para ser pronunciado de qualquer maneira. Aliás, isso é um título, né?
que os historiadores da Bíblia colocaram para a gente poder falar, porque na verdade desde sempre foi proibido pronunciar o nome, principalmente pela nação judaica, falar o nome de Deus, porque Ele é muito santo. Então Ele pede que não pronuncie o seu nome em vão. Então devemos ter muito cuidado em pronunciar o nome do Senhor em vão. No verso 8 nós encontramos aqui algo interessante que a maioria das denominações não aceitam, e nós ensinamos as pessoas desse mandamento esquecido. Diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem o forasteiro, ou seja, aquela pessoa que está hospedada em sua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou e santificou o dia do sábado. Aqui nós encontramos a identificação de Deus. Ele diz que Ele é quem abençoa, Ele quem santifica, e Ele se apresenta de uma forma legível, de uma maneira que, se você procurar a história de outros deuses citado em diversos lugares, em diversos livros, você não encontra nada que esses deuses criaram. Aqui é a origem de Deus. Ele está se apresentando, dizendo que Ele faz, que Ele é o Criador, que Ele é quem santifica e que Ele é quem abençoa. Esses 4 primeiros mandamentos que nós encontramos, do verso 11, do 1 até o 11, ele é voltado à pessoa do nosso Deus. Se você ler com calma e começar a entender cada versículo desse, ele está voltado à pessoa de Deus, dizendo o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que você deve fazer para manter uma harmonia santa com Ele. O verso 12 é o primeiro mandamento que a Bíblia fala, é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Aqui, nesse mandamento, você entende que quebra toda uma crença de predestinação, que você morre porque chegou a hora. Pessoas pregam dessa forma e não compreendem. Você sabia que você pode diminuir os seus dias da vida? Cientistas dizem que a pessoa que fuma e que bebe e que usa droga, ele diminui os seus dias. Temos um estudo que diz que a pessoa que fuma um cigarro, ele diminui 14 segundos de vida por cada cigarro. Então imagina só, uma pessoa que vive 100 anos hoje e ela fumando 20 cigarros por dia. Eu não vou falar a conta porque eu sou ruim de matemática, mas é muitos anos. Se ela viveu 100 anos fumando pelo menos um maço de cigarro por dia. E por outro lado, um conselho de um pai, e diz: filho, não vá para determinado lugar. E a gente vai e desobedece. Eu fui um filho desobediente, eu sei do que estou falando. Desobedece, chega lá, bate, apanha e às vezes é assassinado porque desobedeceu o pai. Não tem vida longa. Mas se ele tivesse seguido o conselho do pai, ficado em casa e passado a noite de sono ao lado do seu pai amoroso, ao lado da sua mãe, dos seus familiares, seus irmãos, ele ia ver a desgraça dos outros, menos que a sua família visse a dele. Então esse é o primeiro mandamento como promessa para que você tenha longos dias nessa terra. Nós encontramos no verso 13 um mandamento que diz: não matarás. Esse mandamento ele ensina que você e eu não devemos assassinar as pessoas. Você não pode pegar e matar por motivos fúteis. No verso 15, no verso 14 diz: não adulterarás.
Aquele que comete adultério, ele tem uma vida desgraçada, porque ele perde a família, perde a esposa, aquela que viveu ao seu lado por vários dias, quebra a aliança que fez com ela e com Deus no dia do casamento. E o verso 15 diz: não furtarás. A terra e o mundo está cheio de gente furtando, roubando, enrolando as pessoas. Começam a dizer até que entramos aí na classe política. Não vou citar nome de políticos, mas a gente conhece o Brasil, o qual vivemos. E é furto e roubo por cima de furtos. Imagina a população vivendo uns princípios como essa lei nos ensina. Agora nós encontramos no verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você já foi caluniado alguma vez? Ou você já levantou falso a alguém? Saiba que é um sentimento muito ruim quando alguém fala alguma coisa, afirma coisas que você não fez. Eu já sofri isso. Alguém falando que eu fiz coisa que eu não fiz. E olha que eu fiz muita coisa errada na minha vida. Mas o sentimento de ódio que você cria, de desespero, de angústia, porque alguém te caluniou, te levantou um falso. E sabe, Deus se sente com esse sentimento assim, porque o inimigo falou para Eva e Adão que eles não iam morrer lá no começo, não é? E o inimigo fica dizendo para as pessoas que essa lei é inválida, que Deus é injusto. Imagina, está cheio de pessoas religiosas falando que isso não existe mais, que Deus não se importa com isso. É falso testemunho. E Deus está falando aqui contra o teu próximo. Imagina, contra Deus. Está cheio de gente pregando isso. E o verso 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui é para você se contentar com aquilo que você tem. Agradeça a Deus por tudo que você tem, seja no pouco ou seja no muito. Não se permita que seus olhos vacilem a olhar para que o teu próximo tem. Se ele tem, louve a Deus por isso, porque o abençoou. Não permita que os seus olhos sejam cobiçosos. E tem muitas pessoas falando por aí que essa lei não vale mais. Eu quero te dizer uma coisa: essa lei é tão santa que eu costumo falar nas minhas pregações que só teve duas coisas que Deus se propôs a colocar a mão nesse planeta Terra. Quando Deus formou o universo, nós entendemos que Ele formou pela sua palavra. A Bíblia diz que nós entendemos pela fé que tudo Ele falou e tudo se formou. Mas a Bíblia diz que Deus se preocupou em pegar um pouco de barro e formar o ser humano com a sua própria mão. O ser humano, ele é tão importante para Deus quanto a sua lei. Porque Deus pega o ser humano, forma um boneco e depois sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E nós temos o DNA do nosso Criador pelo sangue de Jesus. Não há nada neste mundo que não seja governado por leis. Nós temos aí a lei da física, da gravidade, a lei que sustenta o planeta Terra, o universo. Você vê a lei na natureza, como ela trabalha, os rios correndo, as flores nascendo, as plantas,
os animais. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que Deus pegou esta lei, segundo Êxodo 31:18, ele diz que Deus escreveu com seu próprio dedo. Certa vez eu fiz algo de errado e precisei tirar minhas impressões digitais. Mas para não falar da minha vida, vamos falar sobre o documento que você e eu fazemos. Toda vez que você vai fazer a sua identidade, você precisa colocar os seus dedos, melar de tinta e colocar no papel para que fique registrado. Quando Deus formou a lei, quando Deus escreveu a lei, Ele deixou as suas digitais, 10 mandamentos, 10 dedos, para que nenhum outro Deus e nenhum outro ser humano pudesse usurpar. Nos 10 mandamentos você encontra as digitais dos dedos de Deus. Em nenhum outro lugar na terra as tábuas da lei sumiu, desapareceu. Judeus piedosos, antes da invasão de Jerusalém no ano 70, sumiram, esconderam a arca da aliança que estava as tábuas de pedra dentro, mas dentro das tábuas da arca da aliança estavam 2 pedras com as digitais do nosso Criador. E nós temos as digitais de Deus no nosso povo. São os dois objetos aqui na terra, que se ainda for encontrado aqui na terra, será o maior achado arqueológico. Seria as tábuas da lei. Você vai encontrar as digitais do nosso Criador e no nosso corpo, porque Ele formou. Nenhuma outra coisa Deus fez com as suas próprias mãos, a não ser o ser humano e as tábuas da lei. E aí vem você ou outro e diz que isso não é válido. Como, pois, pode dizer que algo tão importante para Deus, a qual Ele desceu do céu, a Bíblia diz lá em Êxodo, que o monte fumegava com a presença de Deus. O pessoal pediram para que Moisés falasse a eles e não Deus, por causa da sua presença. Deus se deslocou do seu trono e veio aqui a essa terra e escreveu e deixou as suas digitais. E vem o inimigo e planta na cabeça das pessoas que essa lei não existe. É algo para se pensar, não é? Quando Jesus voltar, Ele vai apresentar as tábuas da lei com as digitais do nosso Criador, com as suas digitais. Em João 14:15 diz que se me amas, guardareis os meus mandamentos. A lei ainda é uma prova de amor aplicada pelo próprio Jesus. Ele diz: se vocês me amam com os seus discípulos, e aplica-se para nós hoje, a nossa prova de amor é a obediência à lei de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Não que se nós obedecermos, nós seremos salvos por ela. Não. Nós somos salvos unicamente por aquilo que Jesus fez na cruz, que foi dando a sua própria vida. Nós o guardamos e ensinamos a guardar, porque nós já somos salvos. É por gratidão que nós o guardamos. Mas tem umas pessoas que se complicam a tentar explicar isso, porque em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João. E as pessoas estão pegando esse texto para destruir o mandamento de Deus. Estão lendo de maneira equivocada, sem entender o contexto dessa história. Se a lei e os profetas vigoraram até João, segundo alguns religiosos, não precisamos mais guardar a lei. E os profetas, como é que fica? Se os profetas tivessem se encerrado até João, o que diria? E está falando João o Batista. O que se falaria de João,
o apóstolo que escreveu o Apocalipse? Ele não é profeta? O que diria de Paulo, quando Paulo falou da ressurreição, que ao ressoar da trombeta de Deus, Jesus apareceria nos ares? Paulo não estava profetizando? O que falar do profeta Ágapo, que chegou e chamou o apóstolo Paulo e disse: não vai para Jerusalém porque você vai ser amarrado e lá vai ser preso. Tirou a cinta, amarrou. O que dizer das filhas de Filipe, que também profetizavam? Está vendo como dá um contexto errado se você não lê? A Bíblia no Novo Testamento está cheia de profetas. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Depois aparece Ágapo. E agora João, o próprio João, o amado, também profetiza em Apocalipse todas as consequências das coisas que vão acontecer nesse mundo. A destruição, as pragas que vão cair, isso é profecia. E aí vem o inteligente e diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Se você ler esse texto, a lei e os profetas vigoraram até João, e não entender o que ele estava falando, vai dar contradição mesmo. A lei e os profetas encerraram ou vigoraram até João, quando se falava do sacrifício de Jesus, do seu nascimento, da sua vinda e das leis. A lei que apontava para o nascimento de Cristo, essa era a profecia. E também do seu sacrifício. Não precisava mais matar um animal, aqueles animaizinhos, para salvar os seus pecados. Esse era o tipo de lei que ela profetizava até João. E é preciso entender, porque senão sai pregando por aí e confundindo a cabeça das pessoas. A lei e os profetas continua até hoje, quando fala da lei do nosso Criador. Quando fala da lei que nos conduz ao céu, da lei que nos diz o que é pecado, que nos diz: olha, não faça isso porque isso é desagradável aos olhos do Senhor. Essa lei, que é a lei dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, essa lei, ela não se encerrou até João. Essa lei é eterna. Ah, mas o que dizer sobre o mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei? O que dizer quando aquele fariseu se aproxima de Jesus e diz, para experimentar: mestre, qual é o mandamento na lei? Mateus 22, 34 diz: aproximando, vendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho no mesmo lugar, e um deles, intérprete da lei, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dando um novo mandamento? Isso já estava escrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que ali ele diz, depois que ele faz esse mesmo relato que Cristo fez com que eles abrissem as suas mentes, ele ainda diz que é para você pregar, ensinar na sua casa, andar pelo caminho, colocar nos umbrais das portas, amarrar na mão. Deuteronômio 6, verso 5, começando do verso 4, ele diz: ouve, ó Israel. Vamos lá? Vamos ler? Do verso 4 em diante diz assim, as palavras que Jesus ditou no Novo Testamento, lá em Mateus 22, 34 a 40, Jesus estava repetindo isso aqui: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e atarás por frontal entre os olhos. A lei
quando ela fala de mão e de olhos, ela está falando sobre guardar na mente, colocar na mente como adoração, é um princípio de adoração. E a mão também é um princípio que ele pede para que você não trabalhe no dia de sábado. Então Deus pede para que você aprenda e ensine para os seus filhos, para os seus netos, por gerações. E esta é a lei que as pessoas dizem por aí, que Jesus mudou ao pronunciar essas palavras. Em Mateus 5,17 ele diz: não pensei que vim destruir a lei, nem os profetas, não vim para destruir, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um j jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. É interessante quando você lê esses versos, porque não tem como você fugir. Em 1 João 3,4 diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em 1 João 2,4 diz que aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E como é que você sai pregando por aí, pregando contra os mandamentos de Deus? Não está na hora de repensar? Não está na hora de analisar os textos? Não está na hora de se ajoelhar e dizer: Senhor, por anos, ou por hora, ou por minutos, não sei quanto tempo faz, eu venho pecando contra ti, te desobedecendo porque eu não sabia disso. E agora que estou ouvindo, eu vou fazer uma análise da minha vida e vou mudar e vou obedecer ao Senhor. Essa lei que muitas pessoas dizem que ela foi mudada, a Arca da Aliança desapareceu na invasão em Jerusalém no ano 70. Mas o apóstolo João, lá em Apocalipse 11:19, diz que o céu se abriu e a Arca da Aliança foi aberta, foi achada, foi vista. A Arca da Aliança, as tábuas de pedra, que era uma cópia daquilo que foi feito aqui, uma cópia, as tábuas de pedra que subiram aqui, que era uma cópia do céu. A arca também tinha as tábuas escritas pelo dedo de Deus lá. Por isso, meus amados, não vamos dar ouvidos a qualquer espírito, a qualquer pregação. Está cheio de pessoas aí buscando textos da Bíblia para tentar provar o contrário do que nós pregamos, mas não é porque ela quer provar ao contrário, porque ela quer obedecer a Deus. Ela está no mesmo caminho do fariseu, porque quando ele pergunta para Jesus, a Bíblia deixa bem claro, Mateus deixa bem claro que ele perguntou para o experimentar, ele não perguntou para o servir, porque tinha interesse em servir. Nós ensinamos isso, passamos todos esses ensinamentos para as pessoas, porque nós queremos ver elas no céu. É o nosso desejo, sempre foi e sempre será, e esse é o maior desejo de Deus, que você seja um filho obediente, que você seja um filho obediente, que você cumpra os seus desígnios aqui nessa terra. Tem um texto lá em Deuteronômio que as pessoas confundem também, que Moisés profetizou para o tempo do fim, ou até mesmo para algo que ia acontecer logo na terra de Canaã. Que esse texto são alguns livros, alguns preceitos das leis morais e civis da época, que Moisés, além de ter sido um libertador, ele foi juiz, foi prefeito, foi governador, foi presidente, foi tudo que você possa imaginar na época. É tanto que Jetro vem de um outro lugar, o seu sogro, e aconselha ele que pegar homens e
para que possa conduzir nas pequenas causas. Mas Moisés fazia todas essas coisas. E ele pegou alguns livros e ele colocou ao lado da arca para que servisse de testemunhas, que o céu seria testemunha e o livro também, que o povo seria desobediente ao entrar depois da morte de Moisés. Moisés já estava profetizando. Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo, sabendo que depois da morte de Moisés, todo Israel ia se desviar e ia adorar outros deuses. Mesmo assim, Deus cumpriu a sua promessa que prometeu a Abraão, seu filho, dizendo que o pessoal, seus descendentes, ia para a terra que mana leite e mel. Hoje eu escutei uma mensagem no WhatsApp da minha esposa. Alguém muito feliz porque a sua mãe está se recuperando do coronavírus. E alguém mandou uma mensagem dizendo que Deus é fiel. Na hora eu falei para ela, fala para esse povo aí que isso é a frase mais bonita que a gente vê. Todos nós sabemos que Deus é fiel, mas você é? Será que a pessoa que mandou é? Será que a que está escutando é fiel? Será que o que está pregando aqui é fiel? Nós sabemos que Deus é fiel, mas será que nós somos? E fiel à sua lei. Eu vou convidar a Gabriela para cantar um hino e ao terminar nós vamos fazer uma oração. Que Deus os abençoe. Bom, o Pedro terminou falando da mãe da Arlete que está se recuperando e me veio à cabeça que hoje minha mãe recebeu a notícia de que um parente dela morreu, e isso me faz cada vez mais acreditar que é tudo pela vontade de Deus. E essa música fala sobre isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
guardo a lei porque nela eu encontro as digitais daquele que me criou. Nela eu encontro a identificação do Deus que me criou. Lá está as suas digitais. Santíssimo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido esse culto. Nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre para com todos nós. Fique conosco, nosso Senhor, todos os dias das nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a cada dia mais a respeito desta lei, que é aquela que nos ensina a abandonar o pecado. Ajuda-nos, ó Senhor, porque nós somos falhos e transgredimos ela todos os dias, mas o Senhor é rico em misericórdia e em perdoar. Fique conosco, perdoa mais uma vez nossos pecados e abençoa toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém.